Tudo que Deus quer de você é a sinceridade do seu coração. Apocalipse capítulo 3. Hoje nós vamos falar sobre 3,16. Hoje nós vamos falar sobre estarmos arraigados através da oração. 3,14, desculpa. 3,14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Por isso, sê zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diz à igreja. Amém? Você está com o seu coração aberto? Você precisa estar com o seu coração aberto para ouvir o que o Espírito Santo tem para falar para você hoje. Então abre seu coração. Esse texto que a gente acabou de ler é a base para a mensagem de hoje, que tem o nome Arraigados pela Oração. E esse texto ele fala sobre ser morno. É sobre isso que esse texto fala. Ele descreve para nós o que é ser um cristão morno. Esse texto não é um texto que foi endereçado para quem não é cristão. Embora muita gente use esse texto para fazer evangelismo e faz menção desses trechos, e muita gente usa esse texto para falar que se você é morno, você vai perder sua salvação, ou então que se você não abrir a porta, Jesus vai ficar do lado de fora, lá batendo, e aí ele não vai conseguir transformar a sua vida. Esse texto não é escrito nesse sentido. Esse texto é um texto escrito para a igreja, gente. Esse texto é uma carta do Senhor Jesus, o dono da igreja. Esse é um texto para nós. Esse não é um texto para quem está do lado de fora. E eu não estou falando do lado de fora, falando no espaço geográfico. Eu estou falando do lado de fora, de quem está do lado de fora de Cristo, do lado de fora da fé. Quem não tem Ele como seu Deus, como a sua fonte de alegria, de satisfação, de paz. Quem está do lado de fora da fé, esse texto não é para essa pessoa. Mas esse texto é para a república. Porque a república é um conjunto de gente que foi salvo pelo sangue do Cordeiro. Se tem uma parte dessa música que toca o meu coração e que me desmonta Ele é o Cordeiro que me salvou. Quando eu penso no Senhor Jesus como o Cordeiro que me salvou, o meu coração desmonta, porque Ele se ofereceu por mim. A república é um grupo de gente, é uma comunidade de gente que crê que Cristo é o Cordeiro que salvou. Por isso essa carta é uma carta que serve para nós, para mim e para você, e para nos alertar sobre uma vida de mornidão, sobre a gente viver morno. E esse texto descreve o que é ser morno. Ele define a mornidão como tendo as seguintes características. Primeiro, miséria. A segunda característica é a pobreza. A terceira é a cegueira e a quarta é a nudez. É assim que Jesus diz que é viver uma vida morna. Naquele tempo tinha uma heresia chamada antinomismo.
O antinomismo é uma heresia que nega a possibilidade de crescermos na graça. Ou seja, você, sendo salvo por Jesus, vai continuar moralmente sendo a mesma pessoa. Você não vai crescer, você não vai mudar. É o antinomismo. Antinomismo, que significa anti-lei, que não tem lei, não existe lei. E na verdade o Senhor Jesus deixa a lei para nós. Qual é a lei que Jesus deixa para nós? Qual? Antes desse tem outro. Jesus deixou lei para nós. Quando Jesus vem, Ele deixa uma lei para nós. Ele cumpre a lei do Antigo Testamento e Ele resume toda a lei do Antigo em duas cláusulas. Ama o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E ama o teu próximo como a ti mesmo. E aí ele fala, desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Tudo está resumido aí. Jesus deixou lei para nós. E Ele estava dizendo naquele momento para quem está seguindo Ele. Então, se a gente é o povo que crê que Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, Ele é o Cordeiro que me salvou, junto com esse entendimento de que Ele é o Cordeiro que me salvou, vem a lei que Ele deixou para mim. E a lei que Ele deixou para mim é: você precisa crescer no amor pelo Pai. E você precisa crescer no amor pelo próximo. A heresia do antinomismo, ela diz o seguinte: não existe como a sua vida mudar. Você não vai mudar, a sua vida não muda. É impossível crescer na graça. É isso que essa heresia do antinomismo afirma. A impossibilidade de crescer na graça. Mas nós estudamos 2 domingos atrás que o próprio Jesus cresceu na graça. Que o Espírito Santo fazia ele crescer na graça. Enquanto ele ia crescendo. Enquanto ele ia crescendo em estatura, em conhecimento e sabedoria, ele também crescia em graça. E domingo passado nós falamos sobre como o Espírito realiza isso em nós. E o antinomismo, que a gente não tem, né? A gente não fica falando disso, o cara é antinomista. A gente não fala isso. Mas às vezes a gente escuta a gente no nosso meio falando a mesma coisa. O antinomismo é o resultado de um coração morno e uma mente atrofiada, que afirmou para si mesmo: isso nunca irá mudar em mim. Eu vou falar de novo. O antinomismo é o resultado de um coração morno e uma mente atrofiada que afirmou para si mesmo: isso aqui nunca vai mudar em mim. Eu não vou conseguir mudar. Eu vou ser sempre o mesmo. Jesus me salvou, glória a Deus. Mas eu nunca vou conseguir parar de me render às tentações da minha carne. Eu nunca vou me tornar alguém amoroso, alguém doce, alguém manso. Eu nunca vou conseguir perdoar minha família. Eu nunca vou conseguir resistir aos impulsos sexuais com os quais eu luto a vida toda. É gente que, como nas palavras do pastor Manuel, é escravo da própria história. Você sabia que tem gente que é escravo da própria história? A pessoa não consegue se libertar daquilo que aconteceu no passado. E ela pensa: eu nunca vou mudar. Eu sempre vou ser isso aqui. Tem gente que é escrava da própria história. As coisas que aconteceram no passado acompanham a pessoa pelo resto da vida. Ela não acredita numa possibilidade de mudança. Que no momento de obediência radical, a graça pode transformar a história dela e ela não vai errar mais nas mesmas coisas. É gente que acha, por causa do coração morno e da mente atrofiada: eu não vou conseguir parar de mentir nunca. Eu nunca vou ter domínio próprio e conseguir controlar a minha língua. Eu nunca vou aprender a dar carinho para alguém. Eu nunca vou conseguir ser carinhoso e doce com a minha família. Eu vou sempre ser assim. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Isso é... A Gabriela também. Mas isso é o antinomismo. Isso é o que o Senhor Jesus está falando, irmãos. Abre o seu coração. Porque isso aqui não foi escrito para gente desviada. Presta atenção. Isso aqui foi escrito para a igreja. Porque às vezes a gente está aqui e é para a república isso aqui. Isso aqui é para você que veio e sentou nesse banco aqui hoje. Às vezes você está aqui e você continua dizendo para você: eu não vou mudar. Eu não vou conseguir crescer na graça de Deus.
Eu não vou conseguir abandonar minha timidez. Eu não vou conseguir abandonar o sentimento de culpa. Eu não vou nunca conseguir evangelizar alguém. E você fica sempre se diminuindo, se rebaixando. Quando o próprio Deus disse que Ele comprou você para te purificar, para te transformar. E Ele colocou o Espírito dele dentro de você para te dar um novo coração. Escrever as leis dele no seu coração. Essa é a aliança que Ele fez com você. E às vezes tudo que você sabe afirmar, eu não vou mudar, não vou conseguir, eu vou ser sempre assim. Você precisa abrir a sua mente para viver o novo de Deus. Porque nós fomos salvos em Cristo. Irmão, você precisa prestar atenção nisso. Em Cristo nós vivemos novidade de vida. Eu não aguento crente entediado. Crente entediado não conheceu Jesus a fundo, ou esqueceu quem Ele é. Como o profeta Jeremias no capítulo 2 diz assim: eu lembro de você quando ainda nova me seguia pelo deserto e no lugar onde ninguém queria estar, você estava, porque eu estava lá. Você me seguia pelo deserto. Tem gente que vive a vida assim. Aquele tempo foi bom, mas hoje é um outro tempo. Eu com os meninos tenho comentado constantemente sobre como a gente acaba escutando isso de algumas pessoas que têm 10, 15, 20, 30 anos de fé. Gente que, pelo amor de Deus, só sabe dizer assim: não, esse negócio de jejuar aí, uns 2, 3 dias que nem vocês estão fazendo, eu fiz isso também um dia. Foi bom na minha época. Eles vão evangelizar as pessoas na rua. Na minha época eu fiz isso. É gente morna. É gente que a mente atrofiou, o coração esfriou. E está dizendo: eu não posso crescer na graça. Deus não pode mudar minha vida. É gente que desafia e afronta a soberania de Deus. É gente que afronta a cruz de Cristo, porque não crê que pode crescer na graça. E tem uma coisa que Deus nos ministrou nessa viagem, não é verdade, Johnny? É que nós encontramos muita gente, pai de família, cara com homens já com 40 anos, 50 anos, cheios do fogo de Deus, do Espírito Santo. Carmita é um exemplo deles. Que nós visitamos lá, presbítero de Mandaguari, muitas histórias para contar, experiência com Deus, intimidade com Deus. Há 3 anos, o Carmita é farmacêutico. Ele mora do lado da casa da irmã do Ademir. Sua irmã está morando lá ainda? Mora lá do lado da casa da irmã do Ademir, lá em Mandaguari. O Carmita é farmacêutico. Há 3 anos, sabe o que ele faz? Toda quarta-feira, 7h15 da manhã, discipula 40 funcionários de uma loja no centro lá de Mandaguari. 7h15 da manhã ele está lá na loja, ensinando a Bíblia para 40 funcionários da loja. Ele tem uma família. Ele é pai de 2 filhos. Um filho está na faculdade, outro vai prestar vestibular. Deus abençoou ele financeiramente, ele prosperou. Mas isso não fez com que ele falasse assim: pronto, agora eu consegui. De jeito nenhum, ele é um desafio para nós. 40 e poucos anos, está evangelizando, está crescendo. Eu emprestei o Porquê Tarda, o pleno avivamento para ele. Faz uns 3 anos ele não devolveu. Ele lê umas 3 vezes por ano aquele livro. E ele come que ele não vai me devolver. Eu já percebi já que ele não vai me devolver. E a gente estava lá com o Geraldo, com o Branco. Ele queria ouvir as experiências, ele queria saber mais. Ele falou assim: eu queria poder passar com vocês um tempão. Ele estava de plantão na farmácia aquela semana. Então ele entrava às 8 da manhã e saía às 10 da noite. Mas ele arranjou 2 horas de almoço, que ele tinha só meia hora. Ele arranjou 2 horas para passar com a gente, fazer um almoção, um carneiro para nós, para honrar nossa vida e nos servir. Ele também é massoterapeuta. Sabe o que ele conta para nós? Dezenas de pessoas que se convertem quando ele está lá fazendo massagem, pregando e falando de Jesus. É gente que já passou dos 40. Eu não sei nem se ele já está nos 50. Mas ele é um desafio para nós, porque ele não caiu na mornidão. E diz assim: eu já experimentei muita coisa, mas eu posso crescer na graça de Deus ainda. Esse é um dos grandes desafios para nós. A gente chegar na fase adulta, a gente casar, ter um emprego, encontrar estabilidade espiritual, estabilidade financeira, e não deixar o fogo apagar no nosso coração. É um desafio para nós. Outro homem que nós fomos lá na casa dele, em Mandaguari, Cita. O filho dele é pastor. O filho dele tem uns 30 anos. Pegou uma igreja em Santa Catarina. A igreja tinha uns 300 membros. Hoje está com 2.000. Isso em 10 anos. Da igreja metodista, nós fomos lá. Ele está discipulando meu tio. Meu tio e outros homens, assim, com uns 40, 50 anos. O Lucas foi orar com um homem lá que é caminhoneiro, teve um problema do coração. O Lucas foi lá na casa dele. E a gente estava lá na célula, ele dando um estudo bíblico. Nós ficamos de boca aberta com o estudo bíblico dele. Falei: você pode pegar isso aqui e pregar na igreja, de tão profundo que é o negócio.
O homem deve ter quase uns 60 anos, se não tem 60 anos. E no estudo ele falava, e ele orou, e ele falou assim, nós vamos ver ressurreição aqui em Mandaguari, nós vamos ver gente ressuscitar, porque tem gente na nossa igreja e nos velórios orar, e não sei o que, e nós cremos que o avivamento vai chegar. O Johnny saiu de lá e falou assim, meu Deus do céu, olha esse cara, o cara já tem uns 50 e poucos anos, e o coração dele não esfriou, ele quer mais Jesus. Eu falei, Johnny, mas é assim mesmo que tem que ser. Esse é o grande desafio para nós, gente. A gente não chegar num ponto onde fala assim, pronto, legal, já foi. Não vou nem falar do pastor Manuel, 52 anos. Quanto mais a gente conhece ele, mais a gente fica admirado. Nossa tentação é idolatrar ele. Aí nós temos que falar, não, Deus, quebra o nosso coração aqui. Porque é demais, gente. 52 anos. Ele é exemplo de paixão para nós. Nós estamos na flor da juventude. Ele é muito mais apaixonado por Jesus que nós. Toda vez que nós vamos lá, ele fala isso. Ele fala assim, olha, casar é muito bom, mas Jesus é só Jesus que dá alegria para mim. E ele solta alguma coisa que seja parecida assim, se eu tivesse recebido o dom de celibato, eu ia trabalhar tanto mais para Jesus. Eu sou feliz por ser avô, eu sou feliz por ser pai, mas se eu tivesse recebido... Gente, é gente que vive paixão. O antinomismo é a mornidão, que diz assim, não dá para crescer, já cresci o suficiente, Deus não vai mudar a minha vida. É gente escrava da própria história, as coisas não podem mudar, eu não posso me tornar alguém mais santo, mais fervoroso, mais quebrantado, eu não consigo ouvir a voz de Deus, e eu acho que vai ser assim mesmo, já que eu nunca ouvi até hoje. Irmãos, nós não podemos parar de sonhar. Essa é a exortação de Jesus para a igreja, essa é uma palavra para a igreja. Então a mornidão, ela tem essas 4 características, e eu quero explicá-las. A primeira delas, que eu falei, é a nudez. Ser morno é viver sem recursos. É gente que está sem capacidade de fazer alguma coisa. É gente incapaz, é gente sem recurso. É gente que tem tudo, mas na verdade está ali e não consegue. Eu não sei o que eu faço. Eu estou sem recurso, eu não sei nem por onde começar. É a nudez. É gente nu. E aí o próprio texto vai falar para nós nos versículos ali, nos últimos versículos, que Deus está aconselhando a igreja a comprar vestes de santidade, de justiça. Que é o quê? Obras. Então é gente sem... Desculpa, é miséria. Desculpa, eu confundi as coisas. Miséria sem recursos. Nudez é ser inoperante. É gente que não produz. Então, gente que é morno, é gente sem recursos, é gente inoperante ou preguiçoso. Em terceiro lugar, é a pobreza. Pobreza significa insatisfação, infelicidade. A pessoa vive uma espiritualidade que não traz um pingo de alegria. É um relacionamento com Deus morto, que não traz alegria nenhuma, que não traz paz, que não traz satisfação. É gente infeliz. E por último lugar, é gente cega. Por quê? Porque o cara não tem recursos, o cara é preguiçoso ou inoperante, o cara é insatisfeito e por último ele é cego. Ele não percebe que a vida dele é medíocre. É isso que Jesus está falando. Isso é ser morno. Você não tem recursos, você é inoperante, não produz nada para o reino, você é infeliz na sua vida com Deus, e por último você é cego, porque você não percebe nenhum dos 3 que foi dito. Gente morna é assim. E Jesus está falando que a coisa não pode continuar do jeito que está. Alguma coisa precisa acontecer. E Ele convida a igreja para vir até Ele, encontrar tudo o que Ele mesmo está mostrando que a igreja precisa. E isso representa a oração para nós. Nós vamos até Deus. Como que nós vamos até Deus? Nós vamos até Deus com o nosso coração, com a nossa oração. A oração é uma atividade que requer todo o nosso empenho, todas as nossas forças. É claro que durante o tempo do dia, às vezes a nossa oração, ela vai ficar mais aqui, na mente e no coração do que na prática. Do que você vai falar, porque a gente tem que orar o tempo inteiro, né? O apóstolo Paulo fala isso, orar sem cessar, então a gente tem que orar toda hora. Então eu estou aqui pregando e no fundo da minha cabeça eu estou aqui orando, Deus, derrama unção nessa igreja aqui, quebrando o coração dessas pessoas, me usa, me dá sabedoria. Então a oração nunca para.
Mas a oração, ela é uma atividade que requer de nós o empenho de todas as nossas emoções, de todo o nosso intelecto e todo o nosso corpo, toda a nossa força. Oração é um negócio que cansa quando você faz de verdade. Ao mesmo tempo que ela dá descanso, ela cansa, ela restaura todo o seu ânimo, todas as suas forças, mas a oração, depois de feita, ela gasta suas energias, porque você empenhou tudo que você é, a sua mente, seu coração, seu corpo, para estar com Deus. John Owen fala sobre oração que ela é o principal meio de santificação usado pelo Espírito. O principal meio de santificação usado pelo Espírito. George Whitefield fala que a oração é um meio de crescer na graça. Você quer crescer na graça, no poder de Deus na sua vida, na relação com Deus, na espiritualidade, oração. Jesus diz que a oração é o meio pelo qual nós recebemos mais do Espírito Santo. E o apóstolo Tiago diz que a oração de fé é o meio de curarmos o enfermo. A Bíblia fala sobre oração do começo ao fim. E João Calvino diz que a oração é o ato mais elevado e sublime. É o mais elevado e sublime ato espiritual que um homem pode realizar. Não existe nada mais elevado espiritualmente do que a prática da oração. E a primeira coisa que eu quero tirar para nós aqui nessa noite, sendo como necessária para a gente estar arraigado através da oração, para que a gente não viva morno, porque Jesus está exortando a igreja está morna, e Ele está falando, se você abrir a porta, eu vou entrar e nós vamos fazer uma festa. Jesus está falando, se você se abrir e me buscar em oração, e se entregar a mim, e vir até mim, essa mornidão vai acabar na sua vida, essa inoperância vai acabar na sua vida, a infelicidade da sua fé vai acabar na sua vida, essa falta de recurso, de dom, de capacitação vai acabar na sua vida, e a cegueira vai acabar na sua vida. Você vai ser vivo, não interessa a sua idade. Primeira coisa que a gente precisa saber é que para a gente estar arraigado através de uma vida de oração, é preciso consciência da graça. Para a gente estar arraigado através da oração, a primeira coisa é a consciência da graça. Eu queria que você passasse os olhos comigo no versículo 18, que diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Jesus está falando da pobreza, não é verdade? Infelicidade. Então ele está falando, Jesus, presta atenção, gente, Jesus ele expõe a situação da igreja, e aí depois ele começa a dizer como que aquilo tudo pode ser resolvido. Então, já que a igreja está pobre, de maneira simbólica, o que João está escrevendo para nós, o João que escreveu o Apocalipse, ele está dizendo o seguinte: aconselho-te que compres de mim ouro refinado. Você está pobre, então compra de mim ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, que significa inoperância. Você tem fé, mas é inoperante, não produz nada para o reino. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas, você não consegue enxergar. E aí no verso 20 ele fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei à sua casa e cearei com ele e ele comigo. Consciência da graça. Sabe onde que a gente vê a consciência da graça aqui? É porque o Senhor Jesus está expondo os problemas da igreja. Ele está chegando diante da igreja de Laodiceia e ele está expondo os problemas. E ele fala assim: eu tenho um conselho para você. É como se você estivesse extremamente doente, gripado, em febre, talvez, sei lá, uma febre pesada, você está de cama lá, debaixo da coberta, você não consegue dormir, você está com calafrio, você está assim totalmente incapaz de levantar, de fazer alguma coisa, você não consegue comer, e aí chega lá o seu pastor e diz assim: você está doente, você precisa tomar remédio.
E aí a sua resposta é: mas eu não consigo, eu estou aqui morrendo, estou cansado, estou indisposto. Ai, não, tem que comprar na farmácia. Não. Está frio, está chovendo, como é que eu vou lá? Eu estou morrendo de dor. Não, eu prefiro ficar aqui e morrer. É como se eu chegasse para você e dissesse assim: você precisa tomar remédio. E ao mesmo tempo eu dissesse: está aqui, ó. É isso que Jesus está falando. Jesus está chegando dizendo assim: ó, você é assim, assim, assim. Está aqui. Está aqui, ó. Eu trouxe tudo. Você é pobre, nu, miserável, cego. Mas estou aqui. Eu te aconselho que você compre de mim mesmo. Está aqui na minha mão. Pode pegar. Você está vendo isso? Jesus não está vindo trazer nos problemas para te deixar com a batata assando na mão. Ele chega para a igreja de Laodiceia, ele diz tudo que está errado, e ao mesmo tempo ele fala assim: eu tenho um conselho para você. Está ruim, né? Primeiro Jesus conscientiza, então ele fala assim: ó, está uma porcaria a sua vida. Está uma desgraça. Aí você começa a pensar: meu Deus, o que eu vou fazer? Está aqui, ó. Tudo que você precisa está aqui. Eu tenho um conselho para você. Está aqui, ó. Coisa mais fácil do mundo. Aí no versículo 20 ele fala assim: eu estou na porta batendo. Quem que está batendo na porta? Jesus está batendo na porta. Quem que é o interessado em tirar a gente da mornidão, tirar a igreja de Laodiceia da mornidão? Quem que é o interessado em tirar a igreja da Laodiceia da inoperância, da infelicidade? Pior coisa que tem é uma fé infeliz, porque ela é cheia de culpa. Quem que é o maior interessado? Jesus, ele está batendo na porta. Irmão, você precisa abrir o seu coração. Porque o Senhor Jesus vem trazer à tona os nossos erros só porque Ele mesmo tem a resposta para resolver os nossos problemas. Ele nunca vem para nós só para jogar culpa em nós. Ele vem trazer à tona e mostrar as nossas feridas, e com uma mão Ele vem e mostra. E Ele puxa assim como se fosse o pano e mostra assim: ó, tá vendo o que está machucado? E com a outra Ele fala assim: ó, aqui o remédio. Isso é uma consciência da graça. Para a gente estar arraigado pela oração, para a gente ter uma vida de oração, para a gente ser avivado de novo no nosso relacionamento com Deus, primeira coisa, a gente precisa ter consciência da graça de Deus. E saber que a oração não é chamar Deus para vir aqui, mas é saber que Deus já está aqui, o Senhor Jesus já está aqui, e Ele está interessado em trazer a cura para o nosso coração. Ele não está mandando você ir lá, daqui a 3 quilômetros, comprar um remédio para a sua doença. Ele vem dizer que está errado, e Ele mesmo diz aqui: eu já estou aqui na sua frente. Você só precisa abrir o coração. Acontece que às vezes a gente ouve os nossos pecados, às vezes você ouve uma pregação na igreja, e aquilo quebrando o seu coração. E aquilo te desafia e mostra que algumas coisas vão mudar na sua vida. Aí você pensa assim: nossa, mas vai dar um trabalho isso aqui. Ai, essa semana eu vou ter que fazer isso, aquilo outro. E aí você começa a criar 1 milhão de barreiras e de obstáculos para que aquilo aconteça, para que naquele momento você se renda ao Senhor. E na verdade a nossa resposta àquilo que a palavra de Deus gera em nós, ela tem que ser imediata. Porque Jesus está em todo tempo bem diante de nós. Ele está muito perto de nós. A gente está acostumado com o espetáculo. Ai, quem que vai vir aqui na frente chorar, dobrar o joelho, vai apagar a luz, acender a vela? Quem que vai comer? Não precisa de nada disso. A graça já está em você. O Senhor Jesus, Ele traz à tona, e ao mesmo tempo Ele fala que eu estou aqui. Você não precisa ir para lugar nenhum. Eu já estou aqui, eu já vim até você. Eis que estou à porta e bato. Eu estou batendo aqui. Presta atenção, não é para você fazer nada. Eu já estou aqui trazendo a resposta. Porque a oração, irmãos, ela precisa ser para nós algo de deleite. Às vezes a gente não entende como que a oração funciona, e parece que é um negócio assim, meio complicado, mirabolante, como se não fosse simplesmente você falar qualquer coisa na presença de Deus que está em todo tempo com você. Deus já está aqui, Ele é onipresente. Sabe o que a oração é? Eu gosto muito dessa definição. Oração é interação com Deus. Deus já está aqui. Nós oramos para olharmos nos seus olhos. Sabe qual é a pior coisa que existe? É você morar com alguém
que você nunca olhe nos olhos dessa pessoa. Essa pessoa mora debaixo do mesmo teto que você. Vocês acabam passando um pelo outro o tempo inteiro, ou então de tarde, ou de noite, ou então no começo do dia, mas vocês nunca olham no olho um do outro. Irmãos, nós temos que ter consciência da graça de Deus. Deus está conosco o tempo inteiro. Oração não é para chamar Deus, não. Deus está com você o tempo inteiro. Oração é você parar e olhar no olho dele. Acontece que muitos de nós aqui não tivemos uma estrutura familiar que nos proporcionasse o afeto, o carinho desinteressado, o saber curtir a presença do outro. Quantas vezes na sua família você pôde ficar na presença de seu pai, da sua mãe ou do irmão, fazendo cafuné só na cabeça? Talvez durante uns 10 minutos. Ou então, fazendo carinho na mão. Dá sua mão aqui, Nicão. Ou só sentado no sofá assim, ó, fazendo isso aqui. Só fazendo carinho na mão. Gente, não tem nada, pelo menos para mim, nada reabastece mais que isso. Do que ficar dando... A minha linguagem de amor é a toque. Do que você ficar fazendo carinho a alguém. Isso me abastece demais. A gente praticou isso bastante na viagem, né? Estava lá dirigindo, desenrolava a massagem, o Sérgio fez a massagem poderosa nas minhas costas, nos meus ombros. Às vezes a gente não sabe o que é isso. É por isso que a gente não sabe o que é oração. Oração é parar, olhar no olho e dar carinho e ficar junto. Quem aqui teve uma educação onde na sua família tinha liberdade para fazer isso? Você tem dificuldade até de beijar às vezes seu pai. Às vezes porque ele é meio travadão, às vezes porque você tem umas tristezas. Irmãos, é por isso que nós temos dificuldade de orar. Porque a gente não entende que oração é parar, olhar no olho e fazer carinho nos cabelos de Jesus. Porque Ele já está aqui. É preciso a consciência da graça. A oração é uma coisa mais simples. Eu cheguei lá em Tamonte, aí depois a gente chegou, já conversou. Aí logo um pouco... A gente estava eu, Manuel, a esposa dele, Rebeca, lavando a louça, e eu com ele na mesa, e o meu coração começou a desmanchar, e eu queria chorar e desabafar. Eu falei, vou tomar a iniciativa. Eu cheguei, sentei do lado dele, ele falou, pastor, você não quer orar por mim? Ele falou, vamos. A gente subiu lá no quarto dele, fechou a porta, aí eu abracei ele, comecei a chorar. Ele falou, o que foi, meu filho? Eu falei, pastor, estou cansado, é só isso, eu não sei dizer, não tenho palavra, não. E eu sinto falta de carinho, pastor. Eu sinto falta. Aí ele me abraçou e ele chorou comigo. E ele fez carinho em mim. E ele fez carinho na minha cabeça. Depois eu deitei do lado dele, fiquei fazendo carinho na mão dele, massageando a mão do meu pastor. Depois ele fez carinho em mim. E é como se já tivesse valido a pena. No outro dia, o Geraldo fez massagem das minhas costas inteiras, na minha cabeça, no ponto do pé, do ponto da cabeça até a ponta do pé. E aí eu pensei, como é bom poder dar carinho e receber carinho. Mas a gente tem problema com toque, não tem? Aí a gente não entende por que Jesus não toca a gente. E a gente ora, Senhor, eu preciso do seu toque. Mas a gente não consegue tolerar o toque. O toque nos ofende. O toque nos espicha. O toque nos incomoda. Estou me sentindo invadida. Oração é como o toque. Oração, ela precisa começar como você ficar na companhia de alguém. E às vezes a interação é só olhar nos olhos, a interação é só sentar do lado, é só pegar na mão, é só ficar junto. A gente transformou a oração numa coisa muito mais difícil do que ela é. A gente precisa da consciência, da graça. Zacarias 12:10, se eu não me engano, fala assim, que junto com o espírito de súplica viria o espírito da graça. O Espírito Santo, ele faz a gente orar a Deus e suplicar a Deus, porque ele também nos faz perceber a graça de Deus e como Deus está perto de nós. Às vezes eu gosto de orar fazendo gestos, como o que eu conduzi vocês para fazer nesse mesmo momento, quando eu disse, só coloca a mão no seu coração, como se isso fosse uma oração. Jesus está com você o tempo inteiro, amém?
Você precisa ter uma consciência da graça de Deus na sua vida. Jesus está falando, eu estou batendo na porta, eu estou aqui, eu estou te aconselhando, estou trazendo para você. Ele está o tempo todo conosco. E essa é a primeira coisa que a gente precisa para a gente viver arraigado pela oração. Segunda coisa, está no verso 17. Dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. A crítica de Jesus aqui para a igreja de Laodiceia, e que nós temos que ficar atento, porque talvez essa pode ser uma palavra dele para mim, para você nessa noite, para vir especificamente de encontro com a nossa postura, é que a igreja de Laodiceia estava diante de Jesus com uma postura de autossuficiência. Você diz, eu sou rico, abastado, eu não preciso de nada. Irmãos, quando nós entramos no estado de mente semelhante a esse, a relação com o Senhor Jesus se torna uma relação extremamente sem graça. Quando nós esquecemos que nós temos a total dependência da ação de Deus na nossa vida, do sustento de Deus na nossa vida, do cuidado de Deus na nossa vida, da provisão de Deus na nossa vida, é porque a nossa inimizade para com Deus está começando a tomar conta do nosso coração. Porque o que o Senhor diz para nós, do começo ao fim das Escrituras é, você é um pecador, desgraçado, literalmente, sem a graça, maldito e miserável. Eu quero transformar a sua história, te dar um novo nome, te dar uma nova história, te dar um novo coração, te dar uma nova mente, te dar cura, te dar cuidado, ministrar a sua família, ministrar as suas feridas. Eu quero trazer o remédio, o bálsamo para as suas feridas. Eu quero iluminar o teu caminho. Você precisa de mim, deixa eu te apacentar. Eu sou o teu pastor, eu te amo, eu te gerei no ventre da sua mãe. Eu sabia como seria o seu rosto, o seu nariz, quantos cabelos teria na sua cabeça. Eu sabia tudo o que acontecia com você, os traumas que você ia passar na sua infância, o problema de desestrutura familiar. Eu sabia de todas as coisas e eu permiti você passar por tudo isso porque eu quero preencher essa lacuna. Do começo ao fim da Bíblia é isso que Deus está dizendo. Você precisa de mim e eu sei de tudo que acontece na sua vida e eu quero entrar nesse buraco que está dentro do seu coração. Na hora em que nós como igreja começamos a dizer assim, eu sou rico, abastado, eu não preciso de nada, nós estamos dizendo não para o Senhor. Sabe o que está tomando conta do nosso coração? A inimizade para com Deus. Nós precisamos entender que isso é a descrição do pecado. Pecado significa inimizade com Deus. Dentro da nossa carne aqui existe um negócio chamado pecado. E ele é o maior problema da nossa história, desde o começo da humanidade até o fim. Porque ele gera inimizade em nós para com Deus. A gente repele Deus. É como se Deus viesse fazer um carinho em nós, a gente viesse assim, tira a mão daqui. Isso é o que o pecado faz. O pecado destrói o nosso coração. O pecado amassa o nosso coração. O pecado rabisca a nossa identidade. O pecado nos deixa vazio. Ele gera inimizade com Deus. E essa é a segunda coisa que precisa acontecer para a gente conseguir viver uma vida de oração. É preciso que a hostilidade seja aniquilada progressivamente. A hostilidade que nós temos para com Deus. Você sabia disso? Efésios diz o seguinte, que nós éramos inimigos de Deus. E Ele entregou o seu Filho para morrer pelos seus inimigos. E depois que Jesus morreu por nós, enquanto nós mesmos, se Jesus aparecesse aqui hoje e acontecer a mesma coisa que aconteceu 2000 anos atrás, Ele seria assassinado de novo. A mesma coisa aconteceria. Não se engane, não seria diferente. Enquanto nós mesmos estávamos crucificando o Filho de Deus, o sangue que nós arrancávamos do seu corpo era aspergido sobre nós, para que a culpa saísse de nós e de inimigos fôssemos transformados em filhos. Você consegue entender isso? Que nós matamos Jesus e que o sangue que nós mesmos tiramos dele nos deu vida.
O sangue do nosso inimigo deu vida para nós e nos transformou amigos de Deus. Nós éramos inimigos de Cristo, inimigos de Deus. E quando Ele morreu, uma obra começou na nossa história. Nós começamos a deixar de ser inimigos de Deus, porque o sangue de Jesus começou a fazer isso. E aí na nossa conversão, esse negócio começa a ser aplicado. E a gente começa a pensar, nossa, Deus existe mesmo e é bom. Antes eu não queria saber de nada. Agora você começa a se interessar por Ele. Mas não se engane. A hostilidade que a nossa carne tem em relação à pessoa de Deus, ela tem que ser aniquilada progressivamente. A nossa carne ainda odeia o próprio Deus. Então, se a gente quiser ter uma vida de oração, é preciso que seja aniquilada progressivamente a nossa inimizade para com Deus, porque nós somos filhos de Deus. E por um lado, o Espírito que está em nós clama, Abba Pai, nós chamamos Deus de Papai, mas a carne que está aqui ainda odeia o próprio Deus. E o que tem que acontecer é que, aos poucos, esse ódio que existe em nós, esse paradoxo do amor por Ele e o ódio que existe na carne por Ele, esse ódio ele precisa ser aniquilado com o tempo. George Whitefield diz o seguinte: andar com Deus significa que o poder predominante da hostilidade do coração de uma pessoa foi removido pelo bendito Espírito de Deus. O poder predominante da hostilidade. Então, 90% do coração era hostilidade e 10% era assim, simpatizante. Na conversão se torna 51% ama Deus, 49% é hostil ainda. E essa porcentagem precisa começar a crescer. Então você vai amando mais Ele. Não se engane. Nós fomos convertidos, lavados no sangue de Jesus, regenerados, mas ainda existe em nós um ódio por Deus. É por isso que nós temos problema em oração. Porque ainda existe em nós uma resistência com Deus, uma certa hostilidade. O Whitefield também diz o seguinte: antes que se possa dizer que alguém anda com Deus, esse poder preponderante dessa hostilidade de coração deverá ser aniquilado. Pois as pessoas que entre si mantêm ódio e inimizade irreconciliável uma contra a outra, não costumam andar juntas, nem compartilhar entre si a companhia. Isso não é muito lógico? Gente que se odeia não consegue andar junto, nem ficar um na presença do outro. Agora a gente que é apaixonado uma para a outra, meu Deus, você consegue descolar. Fica até chato, né? Não tem gente que é assim, que é chato, só anda com aquela outra pessoa. Por que nós temos um problema de ficar na companhia de Deus? Porque ainda existe esse ódio na nossa carne. Mas também que a pessoa de fato é reconciliada com Deus Pai, e é através da justiça e expiação todos suficientes de seu querido Filho. Podem dois caminhar juntos se não houver entre eles acordo? Amós 3,3 diz isso. Como que nós vamos andar juntos se a gente não entra em acordo? Deus quer um negócio, a sua carne quer outra. Ou você entra no acordo, ou então vocês não vão andar juntos. Ou você vai querer matar Deus, que foi o que a gente fez com Jesus, ou você vai matar a sua carne e falar assim, não, eu preciso mudar. Está vendo lá a mornidão? Lá no começo? Mornidão é, não dá para mudar não, é assim mesmo. Não vai dar assim, ó Deus, vamos ficar assim então. Vamos ficar assim, não dá para crescer não. Jesus é a nossa paz, bem como aquele que media a nossa paz. Nós precisamos de Jesus, irmãos. Se a gente quiser crescer na vida de oração, a gente precisa de Jesus, porque Efésios diz que Jesus é a nossa paz, Ele media a nossa paz. Então existe uma guerra entre a nossa carne e Deus. Quem faz as pazes é Jesus. O apóstolo Paulo coloca a aniquilação dessa hostilidade, o extermínio dessa inimizade que nós temos com Deus. O apóstolo Paulo chama isso de mortificação do pecado. Se você pegar a sua Bíblia lá, você vai ver nas cartas de Paulo: mortifiqueis o pecado que existe em vós. É a mortificação do pecado. O pecado tem que ir morrendo gradativamente dentro de mim e dentro de você. Para termos uma vida constante e íntima de oração, precisamos que o ódio que temos por ele seja aniquilado. Como isso acontece? Orando. Para orarmos melhor, precisamos orar.
Entendeu isso? Para a gente ter uma vida de oração e a gente interagir com Deus o tempo inteiro na dependência dEle, na comunhão com Ele, na conversa com Ele, a gente precisa que esse ódio seja aniquilado na nossa carne. E como que esse ódio é aniquilado na nossa carne? Orando. Então, para a gente orar melhor, a gente precisa orar. Como que você aprende a orar? Orando. Como que você mata a carne? Orando. Você tem que orar para aprender a orar. E não tem outro caminho. Esse é o negócio mesmo. Então você vai orar. Gente que fica esperando simplesmente acordar um dia assim, não, um dia eu vou aprender a orar. E vai cair do céu assim. Isso não vai acontecer. A gente aprende a orar orando. A gente ganha intimidade com Deus tendo intimidade com Deus. A gente se torna amigo íntimo de Deus sendo amigo íntimo de Deus, fazendo força para isso, tentando estar lá. Você vai lá, você vai ajoelhar, coisa de gente assim. Ah, não, pastor, já cansei já. Não, tá difícil, parece que tá forçado esse negócio. Eu entro no quarto, eu marquei o horário lá, porque eu chego do trabalho 6 horas. Aí eu tomo um café, tenho tempo lá com a minha família e tal. Aí 7 eu vou orar. Pastor, primeiro, segundo dia foi legal, mas no terceiro parecia que assim... tava meio mecânico assim, pastor, sabe? E aí eu, não, vou deixar isso aí pra lá. Tá difícil. Claro que tá difícil. Você não sabe orar. Como que você vai aprender? Orando que você vai aprender. Então eu vou dizer, gente que desiste, não vai. É o morno. O morno fala, não vou conseguir crescer. O morno fala, isso nunca vai mudar em mim. Nós podemos crescer na graça. Terceira coisa, no verso 17 mesmo, Jesus diz que o povo está abastado, que diz que não precisa de coisa nenhuma, e aí ele fala assim, nem sabe que tu és infeliz. Você consegue imaginar o Senhor Jesus dizendo isso para você? O Senhor Jesus chegando dizendo assim, Kalel, você é feliz? Aí você responde assim, sou. E aí Jesus chega e fala assim, eu tenho uma notícia para te dar. Você não é não. Não, mas eu sou, Senhor. Você não é não. Senhor, eu sou feliz, Senhor. Olha o tanto de amigos que eu tenho, Senhor. Eu tenho um emprego maravilhoso, Senhor. Eu tenho uma igreja maravilhosa, aleluias. Olha só, Senhor, eu sou bonita, eu sou bela. Olha meus cabelos. Senhor, não me falta nada. E aí o Senhor, você não é não. Você é infeliz. Só que você não sabe disso. Isso não é uma coisa doida e chocante para nós? Jesus está dizendo, você não consegue perceber que você é infeliz. Mas a sua fé não traz satisfação para você. Você tenta aparentar que você tem paz, mas a sua vida é tão medíocre quanto a das outras pessoas. Não existe nada de extraordinário na sua relação com Deus. Nada na sua vida espiritual. Você está morto, você é infeliz. Não, eu não sou não, Senhor. Toda vez que a sua carne nega quando eu falo isso, é o Senhor Jesus dizendo, você não consegue perceber. Você não consegue perceber. Você está dizendo, está tudo bem comigo. Está tudo tranquilo. Gente, um sinal de que nós estamos quentes, com o coração em chamas, perto do Senhor Jesus, é que nós olhamos para nós mesmos e assumimos, eu preciso de mais, ainda não é suficiente, eu preciso mais de Deus na minha vida, eu preciso mais da alegria de Deus para mim, eu preciso de mais intimidade com o Senhor Jesus Cristo, eu preciso ouvir a voz dEle, eu quero servir Ele, eu quero ter paixão por Ele, eu quero perdoar, eu quero dar outra face, eu quero ouvir o Senhor quando eu abrir a Bíblia, Deus, eu quero mais do Senhor, eu tenho fome do Senhor. Esse é um dos sinais do enchimento do Espírito. Não é isso que a gente lê na Bíblia? Jesus era cheio do Espírito, no entanto, ele não parava de crescer na graça. Um sinal do enchimento do Espírito, de um coração que pega fogo, não é que você cheguei num nível que, irmãos, vocês precisarão pelejar para me alcançar. Alguém cheio do Espírito está sempre crescendo. Alguém com o coração em chamas diz, eu quero mais. Tem mais de Deus para mim. Quantas vezes a gente está vivendo uma vida infeliz, que a gente não percebe, insatisfeito, infeliz, tentando aparentar paz para as pessoas, quando não há paz.
Paz, paz, paz é o que dizem os profetas quando não há paz. A terceira coisa, nós precisamos buscar alegria espiritual. Você quer ter vida de oração? Você quer ser arraigado pela oração? Você quer que a mornidão acabe na sua vida? Você precisa buscar alegria espiritual. Você precisa entender isso. Existe uma alegria espiritual. Às vezes você é cristão há anos, e às vezes há anos você não experimenta disso. Você precisa buscar isso. Às vezes a gente acha que a gente está abastado mesmo. A gente diz assim, eu já estou bem, eu já conheço tanta coisa da Bíblia, mas do que disso que você conhece você vive? Você pode descrever aqui, em 3 horas, explicar o que é o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, o enchimento. Você pode dar uma aula de fruto do Espírito Santo. Porque você cresceu sabendo disso, você leu um monte de livro, mas quanto disso você tem em você? Quanto dos dons do Espírito são operantes em você? Quanto do fruto do Espírito se manifesta através da sua vida? Amor, alegria, paz, domínio próprio, longanimidade, fidelidade. O quanto disso vive em você? Saber intelectualmente não é o mesmo que viver. A gente precisa buscar a alegria espiritual. É o que Jesus está dizendo. Existe uma alegria que é espiritual, irmãos. Nós temos que ter prazer nas coisas espirituais, nas coisas de Deus. A Bíblia precisa encher os seus olhos d'água. Se a gente não tem prazer em Deus, nós vamos morrer seco. Mas antes disso a gente vai virar fariseu. Fariseu eram os cabeção lá do tempo de Jesus, os judeus que sabiam decor o Antigo Testamento inteiro. No entanto, não tinha capacidade de amar, de se regozijar, porque Jesus curava um doente. É gente que vê gente sendo abençoado e não consegue se alegrar. Só pensa assim, comigo não acontece nada. Você precisa buscar alegria espiritual. Porque se você não tiver alegria, como que você vai permanecer na presença de Deus? Não tem jeito. O que vai mover você para ter uma vida de oração é o prazer que você sente na presença de Deus. Quando você começa, aí você não quer parar mais. Obrigado pela sua presença, Jesus. Eu amo o Senhor profundamente. Obrigado pelo céu, Senhor. Não vejo a hora de te encontrar, Senhor. O Senhor é a minha paz. Eu amo o Senhor porque Ele é minha rocha. Eu amo o Senhor porque Ele me ouve. Eu amo o Senhor porque Ele me ama. Obrigado, Senhor, pela sua glória, pela sua presença, sua maravilha. Irmãos, nós precisamos de alegria espiritual. A gente precisa descobrir isso. E para a gente caminhar para o final. Verso 22. Nosso último ponto. Para a gente ter uma vida de oração. Apocalipse 3, 22 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oração precisa ser no Espírito. Isso é uma coisa meio difícil para algumas pessoas entenderem. Mas a oração ela precisa ser no Espírito. Eu oro, mas sozinho eu não consigo orar. A oração ela precisa acontecer em mim, mas ao mesmo tempo ela acontece no auxílio da pessoa do Espírito Santo. É como se no começo da sua oração você já afirmasse: Espírito Santo, me ajuda porque eu não sei por onde começar. Eu não sei pelo que eu devo pedir, eu não sei como as coisas devem acontecer. E aí você começa a orar, de repente surge alguma coisa na sua mente e aquilo te chama atenção. Orar no Espírito é você se render ao Espírito, render a sua mente ao Espírito. É como se você tivesse determinado: eu vou orar, mas eu não sei nem por onde começar. Então o Espírito Santo me ajuda a fazer isso aqui. Você entende que Deus nos chama para estar com Ele, mas até para isso a gente não consegue. Até para fazer isso, a gente não consegue fazer isso sozinho. Que a gente precisa orar no Espírito, na dependência do Espírito, no rendimento total ao Espírito. Você pode orar e pedir ajuda para o Espírito. Espírito Santo, por onde eu começo? Ele vai te surpreender. O Espírito Santo nos ilumina para dentro, a fim de conseguirmos olhar para dentro de nós mesmos e percebermos qual é a nossa necessidade.
O Espírito Santo nos traz à memória vivamente as promessas bíblicas, que põe fogo no nosso coração para a gente orar em cima dessas mesmas promessas. Não tem nada melhor do que você orar a Bíblia, sabia disso? Eu estava vindo no carro ouvindo uma música que fala: como eu te amo, como eu te amo, como eu te amo, como eu te amo. Aí eu falei para os meninos: essa música põe fogo no meu coração. Sabe por quê? Porque isso é um versículo bíblico. 2 salmos começam assim: eu amo o Senhor, eu amo o Senhor. Não tem nada melhor do que o Espírito Santo te trazer a própria palavra e você orar aquilo e saber que o que você está orando é agradável aos ouvidos do Senhor. Senhor, me transforma, Senhor, mortifica o pecado em mim. Você sabe assim que Deus mesmo foi te conduziu para aquilo. Orar no Espírito, ouvindo o Espírito. Orar no Espírito também significa orar em todo tempo, porque o Espírito está em todo tempo atento a nós e nossas necessidades. Para encerrarmos, fiquem em secreto, ponham-se a orar, e quando vocês estiverem prestes a retornar às tarefas normais da vida cotidiana, façam preces abundantes e enviem de tempos em tempos breves cartas para o céu nas asas da fé. Elas irão alcançar o próprio coração de Deus e retornar para você novamente, carregadas de bênçãos espirituais. Ore durante o dia, ore no seu trabalho, ore no trânsito, ore no banho, ore em todo momento, sabendo que sentado dirigindo o carro, a sua oração não é mais fraca do que quando você está de joelho dentro do seu quarto. Sabendo que em todo tempo o céu está aberto sobre a sua cabeça, que o Santo dos Santos é acessível, mesmo quando você está tomando banho de pé lá, lavando seu cabelo, e às vezes o seu coração é tomado por alguma coisa, o Espírito te conduz. Abra o seu coração e acredite que a cada segundo de oração, mesmo que seja andando, essa oração vai entrar no céu com a mesma intensidade de que quando você estiver aqui no domingo. Irmãos, quando nós chegamos aqui no culto e nós achamos que porque é o pastor que está ministrando louvor, o seu louvor vai subir melhor, você está idolatrando, porque o único mediador entre nós e Deus é Jesus. Quando nós achamos que o louvor é melhor por causa do ministro, nós estamos idolatrando, nós estamos tirando Jesus de canto. Quando nós achamos que Deus vai falar mais porque é o fulano que vai pregar, nós estamos desmerecendo o sacrifício de Cristo na cruz. Então não importa se você está aqui dentro, se você está lá fora, quem está pregando, a sua oração sobe ao céu da mesma maneira. Você precisa orar em todo momento, de olho aberto ou fechado, lavando a louça ou dobrado o joelho, sabendo que a sua oração com fé tem o mesmo efeito, não importa qual a sua posição física. Ore durante o dia, ore chorando, ore agradecendo, ore engrandecendo o Senhor, ore em silêncio, ore intercedendo, ore sorrindo, ore com as pessoas. Isso vai incendiar o seu coração. Ore em todo tempo. Robert Murray McCheyne foi um homem muito importante da Escócia que morreu jovem. E ele diz o seguinte: o ideal é ter pelo menos 1 hora pela manhã, mas se não der por motivo de viagem ou emergência, já faz toda a diferença me ajoelhar pelo menos alguns curtos segundos antes de sair do quarto. A oração em secreto é a melhor ajuda para permanecer em oração durante todo o dia. Ore, 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 ore. Ore no Espírito. Ore pedindo alegria espiritual. Ore consciente da graça de Deus. Ore para que o pecado seja mortificado e a sua inimizade em relação a Deus seja mortificada. Ore, ore, ore. Orígenes, um pai da igreja, discípulo dos apóstolos, do século 200 ou 300 depois de Cristo, dizia o seguinte: toda manhã que saio do quarto sem orar, eu acendi incenso a um ídolo.
Martinho Lutero dizia o seguinte: eu preciso pelo menos de 2 horas antes do dia começar, senão o diabo me vence até o fim do dia. Ore, ore, ore. Gaste tempo na presença de Deus. Chegue calmo, sereno, tranquilo, descansado. Faça carinho no Senhor. Docemente, sem euforia. Ore no Espírito, peça ajuda para o Espírito, busque prazer na presença de Deus. Nós precisamos orar. Amém? Amém. Vamos colocar de pé?